O excesso de tributos é, de longe, o grande empecilho hoje para empreender. Há tributos demais e que recaem em todos os setores de um negócio. É uma área importante que requer atenção e planejamento. E com tanta burocracia, como fazer para pagar a tributação brasileira? Será que implantar o tributo único seria uma solução? Tributação é o tema de hoje no programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre tributação, que é o tema de hoje, eu converso com o professor Adilson Luizão, contador e mestre em controladoria. Atualmente, Adilson Luizão é professor de graduação e pós-graduação da Universidade de São Judas e coordenador do curso de contábeis da Unify. Luizão, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Grato pelo convite. Você já viu que o tema é bastante espinhoso, né? Você com seus alunos, vocês devem debater muito isso, né? Bastante, porque é um tema muito controverso em alguns momentos, devido à grande carga que nós temos, ao grande número de tributos que nós temos. Eu acho que, invariavelmente, de cada 10 questões, 11 são para falar mal mais de ou tributação. Menos isso, né? Mais ou menos isso. Luizão, com relação a essa questão, como é que a gente pode dizer que... Para que serve pagar imposto? Para quem tem uma empresa, para quem está nos assistindo, é empreendedor ou quer empreender, para que serve pagar imposto? Bem, nós temos algumas coisas que a iniciativa privada não conseguiria suprir, como, por exemplo, a infraestrutura do país, como, por exemplo, os programas sociais. Então, é necessário que todo contribuinte, cidadão ou empresa, cumpra com a sua parte no âmbito da sociedade. Então, é necessário que as empresas também façam a sua parte. Dessa forma, nós não teríamos hoje a infraestrutura que temos. Muitos dizem que ela é precária, muitos dizem que ela é insuficiente, mas ela durante muitos e muitos anos atendeu bem ao Brasil. É que o Brasil está num ritmo, graças a Deus, grande de crescimento e com isso a infraestrutura ela não foi aprimorada, não foi ampliada ou muitas vezes não foi bem zelada. E com isso hoje ela talvez não esteja no tamanho, no porte, na necessidade que o Brasil tem hoje. E também tem a parte social. Com os tributos, o governo consegue suprir áreas como saúde, educação, que muitos também podem dizer que não está a contendo. Mas se não houvesse essa contribuição das empresas e da comunidade, do cidadão como um todo, nós não teríamos o que aí tem hoje. Essa população ficaria desassistida, né? Desassistida, aí teríamos um problema maior para as empresas. Imagine se o governo, através dos tributos, não investisse em segurança. Quanto as empresas teriam que gastar para suprir isso? Hoje talvez não seja a melhor segurança, mas tem um serviço prestado pelo governo. Base. É uma base. Porque quando a gente fala assim, bom, isso, se não fosse o governo não teria. Só que também se nós tivéssemos um outro estágio de desenvolvimento, isso poderia ser feito pelas próprias empresas, né? Poderia. Em muitos países a gente vê isso, né? Não a questão de segurança, aí já não vou entrar nisso, mas essa questão de infraestrutura, né? É bem comum a gente ver isso por aí, né? Mesmo no Brasil, você sabe disso, né? Quando as empresas precisam mesmo, grandes empresas, elas fazem estradas, portos e não sei o quê. O problema é fazer isso de uma maneira melhor distribuída no Brasil, né? Mas talvez o problema seja um pouco maior, porque quando você tem a força de um governo, você tem condições de fazer coisas que a iniciativa privada não tem. Se você vai, por exemplo, fazer uma nova estrada, imagine a iniciativa privada tendo que desapropriar tudo. Não teria condições. Hoje você tem iniciativa privada nas estradas, o que é bom, tem melhorado, tem dado qualidade, mas as estradas já estavam aí. O governo está por trás, né? Toda aquela parte de desapropriação de construção já havia sido feita. Você imaginar os portos também hoje, os portos ainda estão... Os que aí estão são na área ainda de pensar em concessão. Pensar nas linhas do metrô em São Paulo são parcerias público-privadas. Tem que ter o poder público junto. Senão a dificuldade seria muito grande e talvez intransponível para o setor privado. Né? Luizão, quais são os principais tributos e taxas que os empresários pagam hoje? Não necessariamente o que eles mais reclamam, mas assim, o que mais impacta nos negócios? Nós vamos ter que alongar o programa para dizer, porque realmente a carga tributária no Brasil ela é muito criativa, a variedade é bem extensa. Nós temos hoje, com certeza, mais de 60 tributos no país. Aqueles que estão mais no dia a dia das empresas são os seguintes. Na área industrial, é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, o IPI, que tem uma carga alta.
É um imposto importante porque ele tem uma alta arrecadação para o governo e também ele tem um poder muito grande para que o governo possa agir de maneira a movimentar a economia. Recentemente nós vimos aí redução de IPI em alguns setores e isso fez com que a economia desses setores tivesse automóveis, uma... né, principalmente, Automóveis, né? linha branca, material de construção. Então o IPI tem esse poder. Ele arrecada muito? Bastante. É um dos maiores arrecadadores do governo, é o IPI. Quer dizer, o governo depende O governo dele, né? federal depende dele. Tá. Tanto é que com essa desoneração toda, o governo sofreu. teve no último mês já uma queda de arrecadação. Também nós temos aí na área do comércio, de modo geral, o ICMS, que é um imposto estadual e que é o principal arrecadador para os estados. E é fonte também de briga, porque cada estado quer legislar a seu benefício. Então, hoje se discute muito se o ICMS é devido no estado que está realizando a operação ou no estado que está adquirindo o bem. Então, isso não foi resolvido ainda? Ainda não, ainda está muito... A última coisa que eu soube é que estava se chegando num acordo com relação ao ICMS, né? Que finalmente isso seria resolvido. Recentemente houve uma decisão, mas está ligado mais aos produtos de origem estrangeira. Então, houve uma consolidação de um percentual único do ICMS, independente de origem e destino, quando a operação é interestadual e quando esse material teve origem estrangeira. Mas no nível nacional a briga ainda é grande, com concessões de benefícios em determinadas áreas, e aí gera uma concorrência desleal. Uma empresa, por exemplo, que está em Goiás com benefício de ICMS e outra que está em São Paulo e não tem, pode ser do mesmo setor, elas vão ter dificuldade de competir uma com a outra em função de que uma tem um benefício e outra não. Imaginando que o ICMS é 18% do preço final, imagina como isso afeta a competitividade. Né? Então, importações que chegam, por exemplo, pelo Porto de Vitória e vão ser distribuídas depois pelo Brasil, vão pagar um imposto só. Quanto é, você sabe? Não? Sei. O imposto, o ICMS, no caso de material de origem estrangeira, seja de que porto for, que ele for comercializado de um estado para o outro, ele vai ter uma alíquota única de 4%. 4%? 4%. Que está gerando também uma chiadeira do fabricante, do comerciante dos produtos nacionais, porque o produto nacional paga mais do que 4%. Quer dizer, mas se chegar alguma mercadoria por Santos, vai pagar só 4%? Não é o imposto da importação, da nacionalização. Depois a comercialização entre os entes federativos. O outro continua 18%. O outro continua lá, a alíquota que for o produto, o estado, onde tiver o porto. Entendi. Porque o ICMS, como é um tributo estadual, nós temos alíquotas internas 18%, como São Paulo, 19%, como Rio de Janeiro, outros estados estão em 17%. E também nós temos aí um outro tributo que é o Imposto sobre Serviços, para quem é prestador de serviços, que também pesa muito. ISS, né? ISS. Então, aí também tem uma grande briga, muitos cobram 5%, outros 2%. Então, é um tributo também que pesa para os prestadores de serviços. Agora, dois tributos que pesam para todos eles é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que pode levar, somente esses dois tributos, 34% do lucro de uma empresa. E pensando, então, você citou poucos tributos, né? Tem muito mais, né? Citei só 5. Mas esses são os que de maior impacto, os do dia a dia das empresas, não é isso? Estão presentes todos os dias. Quer dizer... Outros dois também que poderíamos citar para aumentar o ROE, o PIS e a COFINS, que também estão presentes em todos os segmentos. Então, realmente são 2 programas, porque, pelo amor de Deus. Como é que uma empresa pode se preparar para enfrentar toda essa miríade de tributação? Porque tem tributo aí, você já falou, do federal, do estadual, do municipal, aí tem a questão do interestadual, né, que é o ICMS. Eu costumo dizer que nós temos uma regra tributária para cada tributo desse tamanho. E aí nós temos as exceções para cada tributo. Tem mais exceção do que regra. Tem muito mais exceção do que regra. Então, como é que a empresa pode se preparar? Vai ter que investir muito na capacitação dos profissionais da área contábil, tributária, nas áreas que têm contato com as obrigações acessórias. Por exemplo, o cidadão que emite uma nota fiscal, ele tem uma importância muito grande na empresa, porque na nota fiscal estarão os tributos dessa empresa. Claro. Um profissional não qualificado pode gerar muitos problemas para a empresa. Né? Outra área que gera muito tributo e pode trazer problema é a área de RH. Então, se você imaginar que além dos tributos sobre as receitas da empresa, nós temos tributos sobre a área trabalhista, então fundo de garantia, o INSS, o imposto de renda na fonte. Então tem que ter uma capacitação muito grande dos profissionais. E essa área não é, por exemplo, como uma área de história. Você estudou a história, aprendeu, ela não muda. A área tributária, ela muda constantemente. O número de regras tributárias alteradas eram em mais ou menos 200 novas regras por dia. Então, a empresa tem que se atualizar bastante.
Tendo tantos tributos assim e tão diferentes, é meio que assim fatal que as empresas têm que se terceirizar a parte de tributação, né? Dificilmente uma empresa consegue resolver sozinha isso, né? As empresas grandes, eu imagino que talvez... As empresas claro, grandes têm uma tem mais estrutura, departamento jurídico, departamento contábil, fiscal, auditoria interna, controladoria, elas conseguem, vamos dizer, ter um maior controle sobre isso. As empresas médias e pequenas teriam que contratar profissionais que são caros para o porte dessas empresas. Então, é comum você ter a terceirização desses trabalhos. Por isso que nós temos um mercado muito grande de escritórios de consultoria jurídica, consultoria tributária, assessoria contábil, etc. Você acha que isso, os sistemas integrados, estou me referindo mais a sistemas integrados, né, que fazem todo o processo dentro da empresa e tal, por causa desses sistemas, ainda a terceirização é fatal? Quer dizer, a empresa tem que terceirizar mesmo? A terceirização hoje ela é muito forte ainda, é uma coisa antiga, mas ela é muito forte. Até por conta dessa facilidade tecnológica, hoje é muito tranquilo você importar e exportar dados. Então, a empresa que tem um ERP, ou mesmo que não tenha, ou que use um sistema modesto de faturamento, você cruza dados, importa dados, exporta dados e faz um trabalho mais de checagem, de análise, de conferência, de verificar se aquele tributo está sendo apurado corretamente. A gente acaba com a informatização trazendo o escritório mais para perto da empresa, né? Como se fosse o anexo da empresa, né? Exatamente. Você se comunica assim muito tranquilo, né? Virou quase um departamento sem estar fisicamente ali. Não está grudado, né? Isso, exatamente. Mas hoje é importante, porque criar toda essa estrutura internamente ainda não é viável para determinados portes de empresa. Né? Tá, então, uma empresa pequena, por exemplo, ela pode, por exemplo, fazer uma associação com outras empresas, trabalhar numa espécie de cooperativa com relação à tributação? É viável isso? Eu acho que só no sentido de tentar entender melhor a tributação do seu setor. Tá. E com isso, quem sabe, encaminhar algumas demandas. Mas no sentido de fazer as suas apurações, de fazer as suas escriturações, acho que por aí não. No próximo bloco, vamos falar mais sobre tributação. O programa Empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já. O Empreendedor está de volta com Adilson Luizão, mestre em controladoria. Luizão, muita gente que acompanha noticiário assim, fica sempre, percebe quando a notícia não é sobre o Brasil, né, parte de economia e tributos e tal, quando nós vemos na televisão empresários sendo presos, investigações que levam a cenas assim de gente que sai algemada e tal, e invariavelmente as pessoas falam assim, isso não é, se tivesse em som na televisão, você vai falar assim, isso não é no Brasil, né? Isso está mudando? Quer dizer, sonegar vai dar cadeia? Dá cadeia no Brasil? Não, né? Vai dar cadeia? Bom, nós temos hoje um sistema tributário que ele é muito complexo e isso faz com que o contribuinte, a empresa, tente encontrar formas dessa bagunça toda, tentar cometer a evasão. O crime de sonegação fiscal. Que é um crime. É um crime, previsto em lei. Se eu me lembro assim, das minhas aulas, assim, tem evasão e elisão. Isso, evasão é o crime, elisão é a forma legal, a brecha. É uma brecha. Exatamente. Tá. No Brasil, o governo tem se especializado em utilizar a informática a seu favor. Então, o cruzamento de dados hoje é imenso. Não dá para dizer que vão acabar com a sonegação, mas dá para dizer que estão apertando o cerco e bastante. Com esse aperto, quem não se adequar a essa regra nova, quem não percebeu ainda que está deixando hoje à mostra a sua criminalidade, porque hoje o governo está conseguindo enxergar isso, nós temos uma séria possibilidade desse cenário mudar, de realmente vermos sonegadores presos. Já vimos alguns exemplos. Nós tivemos já empresários famosos que foram presos, mas esses são os que nós vimos. Posso lhe assegurar que tem muita gente sendo convocada nas delegacias de proteção para dar esclarecimentos sobre sonegação. Porque tem tantos tributos e a legislação é tão... Porque eles sempre têm uma brecha para você falar assim, mas eu não sabia, né?
Claro que sabia, né? O imposto de renda é um tributo direto, é de mais fácil verificação. Então, no Brasil tem muitos impostos esse tributos é o indiretos. E aí você tem... Você não acha que quando o dia que nós dependermos mais do imposto de renda, aí vai ficar mais fácil realmente pegar quem está sendo sacana, quem está querendo sonegar, quem só estava enganado, né? Em função do número de tributos que nós temos hoje, o nosso caminho é longo para chegar nesse ponto, mas eu diria que nós começamos a caminhar. Nós estamos indo nessa direção, então? Por exemplo, nós temos agora recentemente a desoneração da folha de pagamento. Certo. Então, o tributo está saindo da folha e está indo para o faturamento das empresas. Ora, para o contribuinte, não importa por onde seja o cálculo do tributo, o que importa é que ele vai ter que recolher. Se a nossa carga tributária hoje é de 36% e o governo precisa de 36% para suas contas, tudo bem. Vamos imaginar o seguinte, se você tivesse que preencher um DARF e falar, vou recolher 36% e não faço mais nada, não tem tributo sobre o que eu comprar, não tem tributo sobre qualquer outra coisa. Então, tá bom, se é essa a regra, vamos fazer. É que hoje, como nós temos o Estado querendo arrecadar, o município querendo arrecadar, a União querendo arrecadar, nem esses entes federativos se entendem. Cada um quer puxar para o seu lado. A Constituição de 88 foi muito perniciosa para o sistema tributário, porque ela deu muito maior poder para os estados e municípios de receberem participação dos impostos da União, e a União, vendo que perderia a arrecadação, ela ampliou muito a tributação das contribuições, que aí ela não divide tanto a arrecadação com os Estados Unidos. Tipo COFINS, tipo PIS, subiu muito. Então, o governo teria que ter uma forma, como a gente até citou aí, o imposto único. Imposto único seria uma saída muito boa para o governo, muito boa para o contribuinte. Por quê? Porque diminuiria muito um outro problema sério, que não é só a carga tributária, é a burocracia. Hoje você precisa ter uma estrutura que não é para pagar impostos, é só para prestar informações sobre esses tributos e impostos. Nós temos uma sopa de letrinhas e declarações. Todas as empresas têm diversas declarações a serem prestadas todo santo mês. E com isso tem um custo enorme. É o chamado, é parte do custo Brasil. Do custo Brasil. Eu ia te perguntar mais para frente sobre o imposto único, mas já que você tocou no assunto, então o imposto único você é a favor? Se tiver que votar, fazer um plebiscito, você vota sim para o imposto único? Sou a favor, só tem um problema. A única vez que se tentou colocar um imposto único no Brasil, ele não se tornou imposto único, ele se tornou mais um, que foi o caso da CPMF. A CPMF que nasceu provisória, ficou definitiva por um tempo, depois caiu, voltou, caiu, etc. Seria uma saída. Não sei se o cálculo teria que ser realmente sobre movimentações financeiras, acho que tem que aprofundar um pouco isso, mas seria uma saída. Agora, o imposto único, com o nosso histórico, com toda essa carga enorme, essa diversidade de tributos, eu acho que a gente não conseguiria chegar lá. Mas talvez se reduzíssemos para 5 ou 6, ficaria mais administrável, né? Esse histórico que você disse, a gente pode pegar alguma coisa que venha lá de Portugal, ainda da época que o Brasil era colônia? Porque os portugueses são, eu não sei, hoje em dia, né, com a União Europeia e o euro e tal, mas são bem famosos em burocracia também, né? Muitas revoluções, muitas situações históricas tiveram início por conta dos tributos, né? E realmente nós temos essa questão dos portugueses, da nossa origem, que não são fãs de jeito nenhum de pagar impostos. Você deve ter uma ligação direta com os portugueses, né? Nenhuma. Nenhuma? Não sou fã também de pagar tributos, mas entendo que é necessário. O problema, acho que maior, também é um problema a quantidade de tributos, a burocracia, mas o cidadão brasileiro, de modo geral, aqueles que estão nos vendo agora, eles ficam com a sensação de que muito se paga e pouco se tem. Então, aqui, a questão maior não é o quanto se paga, eu diria até, é aquilo que não se tem em troca. Nós temos países com carga tributária maior que a do Brasil, mas está concentrado no imposto de renda, é menos burocrático e o cidadão tem retorno daquilo que ele paga. É o que a gente fala, né? Assim, é uma relação mais harmoniosa entre o governo e a sociedade, né? Mesmo com carga tributária mais alta. Então, assim, não é provado, então, que pagar mais imposto não leva a revolta nem a aumento da sonegação. Mas desde que tenha seja mais claro, né? Por que o imposto é esse, para que ele vai, serve para quê, né? Para manter isso, isso e isso, né? Aí nós temos várias questões, por exemplo, hoje nós pagamos tributos que nós nem vemos. Então, você adquire os tributos indiretos, você adquire bens, adquire serviços, e tem um monte de tributo ali dentro, a gente nem sabe exatamente né? o quanto do preço final é produto e o quanto do preço final é a carga tributária. Esse é um problema. O outro problema grande é que, com um número grande de tributos, isso gera uma burocracia tremenda para a empresa. Um outro problema é que, se você paga tributos, é para ter retorno na área social. Então, teoricamente, você não precisaria pagar um plano de saúde porque você teria uma boa assistência.
médica. Teoricamente, você não precisaria pagar uma escola para os filhos, você teria boa educação. Teoricamente, você não precisaria gastar com empresa de segurança privada, porque você teria segurança pública. Então, hoje, você paga o tributo para ter uma coisa e não tem. Como que as empresas podem se preparar para não ter tantos problemas assim com tributação? Quais são os erros mais comuns que você já tem uma experiência boa, né, com as empresas, que as empresas cometem no dia a dia delas? Eu digo assim, mais pela inocência do que, claro, né, de propósito, né? Quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns que as empresas cometem estão associados à formalidade do tributo. A formalidade do tributo, aí eu chamo as questões de natureza de obrigações acessórias. Então, muitas vezes a empresa sabe, conhece do tributo, sabe como apurá-lo, mas não cumpre adequadamente suas obrigações acessórias. Então, é comum entrega de declarações com informações incorretas, apuração de documentos fiscais com incorreções, desatualização, às vezes, do profissional por conta de mudanças na legislação. Uma declaração incorreta gera uma cobrança por parte do governo. Essa cobrança pode gerar uma cobrança até judicial. Nós temos atualmente aqui em São Paulo um fato novo que a prefeitura está mandando protestar débito fiscal. Então, o cidadão que não recolhe seu tributo em dia, hoje em dia, pode ter seu nome protestado, IPTU, vai a cartório. IPTU, por exemplo? Eu tive casos com o imposto sobre serviço. Tá. Então, a prefeitura mandou protestar, não pagou, mandou nova cobrança, não pagou de novo, proteste. Quer dizer, vai ter que resolver com a SPC e etc. Exatamente. Então, se você presta uma informação ao fisco, porque na verdade nós, além de termos que apurar o tributo, de pagarmos o tributo, nós temos que informar ao fisco. Certo. A gente mesmo se condena, vamos dizer assim, porque você mesmo informa que é devedor. Se você presta uma informação incorreta, um tributo é indevidamente informado ao maior, você vai ser cobrado, porque você prestou essa informação. Então, é muito comum, gasta-se muito tempo com retificação de informação. Só que você só descobre o erro, muitas vezes, quando já está numa fase de cobrança. E como é que a empresa pode saber se ela se ela tem alguma dívida? Isso é fácil, assim, é pela internet? Hoje é mais fácil, pela internet a gente consegue, através de certificados digitais, checar toda a nossa vida. Nós conseguimos ver como o fisco nos vê. Tá. Então, dá para a gente enxergar. Entendi. Então, hoje você se cadastra, faz o seu cartão Isso do é CNPJ eletrônico, você consegue checar se tem dívidas na Receita, se tem dívidas na Previdência, na Procuradoria, você consegue visualizar. Para tentar antecipar alguma solução, inclusive, né? Não esperar Parcelar uma cobrança. tributos, tomar alguma outra medida protelatória, para você se precaver de cobranças quando aquelas chegam. E se, vamos dizer assim, se a moda pegar, como está na Prefeitura de São Paulo, eu imagino que vão faltar cartórios. Porque vai começar a protestar todo mundo, né? Essa questão da tributação, que ela é tão ruim no Brasil, você acha que ela é pior com relação à quantidade de tributos ou à complexidade desses tributos? Quer dizer, ter mais tributos é o problema ou saber lidar com eles na empresa que é o problema? Eu diria que são os dois. Em maior grau, eu diria que é a complexidade, porque tem muitos tributos que não são de simples apuração. Requer muita habilidade. Então, você tem que ter conhecimento total da empresa, de todas as operações, registrar operação por operação, ter uma forma detalhada de como registrar isso. Então, essa burocracia toda, eu acho que pesa mais até pesado, do que a quantidade. A quantidade realmente não tem uma explicação para isso. Porque bastaria para o governo, se a União quer arrecadar, coloque um só tributo. Se o Estado quer arrecadar, coloque um só tributo. Mas não é assim, infelizmente, que eles pensam. Infelizmente não. Eles querem criar mais um para dividir um pouquinho mais para um ou outro. Né? Se você tivesse que passar agora assim para nós, para nossos telespectadores, né, essa questão da tributação, você acha que nós estamos melhorando essa relação com o governo? Quer dizer, pagar tributos realmente é uma coisa, hoje em dia no Brasil, o retorno não existe, esse retorno está escondido, quer dizer, a corrupção leva mais dinheiro hoje do que levava no passado? É uma pergunta difícil. A gente não sabe se leva mais hoje ou se hoje a gente fica sabendo mais. Então, porque a sensação que passa, assim, que o país é complexo demais, né? A distribuição de renda é super complicada, né? Assim, totalmente desigual, né? Inclusive dentro da cidade de São Paulo a gente consegue ver isso, né? Imagina no país como um todo. E no final a gente vê, assim, tanta crítica e quando a gente viaja,
a gente também vê críticas nos países que estão, né? Nos europeus, por exemplo, você vê assim, pô, demais, eles criticam demais o governo, a questão da tributação também. E aí quando eu falo, por exemplo, mas no Brasil é pior, eu falo, não, não é pior, vocês estão em desenvolvimento, faz parte ter uma tributação assim mais complexa mesmo, né? É por aí, você acha que... Eu não tenho essa visão deles, não. Eu creio que realmente aqui é complexo por outros motivos, não é por conta do desenvolvimento, não. Por que você acha que é complexo? Eu acho que é por conta da briga de poder, pela briga União, Estados e municípios. Federativos. Exatamente. Quase 6 mil municípios, os 27 estados e a União, todo mundo quer arrecadar uma parte. Mas o cerne mesmo está na questão da sonegação, por lado e por parte do empresário, e na parte dos desvios de ordem pública. Esses desvios hoje, eu acho que hoje nós temos maior visibilidade, mas creio sim que eles são maiores hoje. Por quê? Porque a carga tributária é maior, o bolo é maior. Início da década de 90 era em torno de 24%, 25%, 26% a arrecadação. Agora está mais de 36%, então cresceu 50% em pouco mais de 20 anos. Então, o bolo é muito maior e tem muito mais gente querendo levar um pedaço disso. Então, a sonegação é grande de um lado, mas a arrecadação se tornou mais eficiente do outro, porque nesse espaço de tempo aí não foram criados muitos tributos, não. Ampliou carga de um ou outro, mas o que melhorou é a eficácia de fiscalizar. Usou a informática a seu favor. Então, fez com que a sonegação diminuísse em função disso. Agora, temos muita corrupção e aí depende de uma reestruturação que é política. Luizão, obrigado por essa presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. O programa Empreendedor de hoje entrevistou Adilson Luizão, mestre em controladoria, e falou sobre tributação. Espero que o programa tenha esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.